Bom dia, crianças. Vamos começar mais uma semana, agora eu apareço. Então, a correção de português Buriti Mais, nós estamos vendo sinônimo e antônimo. Eu expliquei levemente na semana passada, mas hoje eu vou explicar um pouquinho melhor. Então, pega seu caderno e faça essa anotação, é importante. E aí, turminha? Sinônimo e antônimo. Páginas 76, 77, 78, 79. Então, nós vamos ver duas coisas hoje: sinônimo e antônimo e aposto. Sinônimo e antônimo tem a ver com o significado das palavras. Então, quando nós precisamos construir frases, seja falando ou escrevendo, quando nós queremos produzir um texto, nós temos que usar esse recurso para o nosso texto, a nossa frase ficar melhor. Quando eu não quero repetir demais uma palavra, eu posso usar o sinônimo. O que é um sinônimo? Sinônimo significa semelhança de sentido. Palavras diferentes com sentido igual ou parecido. Então, olha só. Eu tenho palavras diferentes que elas trazem um sentido semelhante, parecido ou igual. Então veja os exemplos. Quando eu quero dizer casa, eu também posso dizer residência. Quer dizer a mesma coisa. Quando eu uso a palavra perguntar, eu também posso usar a palavra questionar. Por exemplo, eu estou escrevendo um texto, eu digo assim: Joãozinho perguntou à professora sobre o assunto da aula. Maria questionou uma questão, uma atividade. Aí, veja só, Joãozinho perguntou e Maria questionou. Os dois fizeram a mesma coisa. Eles levantaram uma dúvida e apresentaram para a professora. Isto é, mesma coisa, questionar, perguntar, certo? E um outro exemplo é não, negativo. Não, negativo, de jeito nenhum. São termos que eu uso que são semelhantes. Isso é o sinônimo. Nós usamos o tempo todo para explicar as coisas para as pessoas, certo? E o antônimo? Antônimo é oposição, sentido contrário. Palavras com sentido oposto, contrário. Claro, escuro. Limpo, sujo. Veja que eu estou usando antônimos, palavras que têm o sentido contrário. Não é tão diferente, tá? Não é, na verdade, não é diferente, é oposto. Está dizendo a mesma coisa ao contrário. Mais ou menos isso. Limpo, sujo, não, sim. Então veja, sinônimo não, negativo. Antônimo não, sim. Então tem diferença. Lembra que os tracinhos é a quantidade de linhas que você pula. Então, eu já expliquei mais um pouquinho sobre sinônimos e antônimos. Hoje eu vou mandar para vocês, depois da aula de matemática, 2 links para vocês assistirem no YouTube. Músicas que brincam com... Uma brinca com sinônimo e antônimo e a outra brinca com o antônimo. Um é da palavra cantada. Sim, não. É muito legal, é um jogo, você pode brincar. E a outra é da Aline Barros, seu antônimo. É muito engraçada e muito legal. Espero que você goste. Vamos agora à correção em si das páginas. Voilá! Então vamos lá, crianças. Páginas 76 e 77. Vamos ler? Leia este poema. Palavra. A palavra palavra é cheia de mistérios, azedume e doçura, liberdade e prisão, verdade e mentira,
alegria e tristeza, voo livre e perigo. Elias José, o jogo das palavras mágicas. Vamos lá. Observe que em 4 versos estão destacados pares de palavras. Pares são 2, dupla, né? Pares de palavras. Em cada par, as palavras têm sentido semelhante ou oposto. Veja, azedume, doçura. Liberdade, prisão. Verdade, mentira. Alegria, tristeza. Elas trazem sentido oposto. Palavras de sentido semelhante são chamadas sinônimos. Palavras de sentido contrário, oposto, são chamadas antônimos. Então vamos lá. Sabendo disso, letra B. As palavras destacadas no poema formam pares de sinônimos ou de antônimos? Formam pares de antônimos. Não é Antônio, é antônimo, certo? Letra C. Copie os mistérios das palavras, separando-os em 2 linhas. Mistérios alegres, mistérios tristes. Mistérios alegres, doçura, liberdade, verdade, alegria. Mistérios tristes, azedume, prisão, mentira, tristeza. D. Em sua opinião, aí é sua. Claro que eu pus uma aqui, mas se tiver parecido, tá ok. Estamos interpretando parecido. Se o seu tá diferente e você acha que está correto, manda para mim e vamos conversar. Em sua opinião, por que o poeta usou pares de palavras como esses para definir os mistérios das palavras, os mistérios da palavra? Qual que é a sua opinião? Bom, eu coloquei aqui que a palavra provoca sentimentos contrários. Então, para o autor, nesse texto, ele traz que a palavra provoca sentimentos contrários. Número 2. Numere estas palavras considerando a ordem alfabética. Quando nós falamos de ordem alfabética, nós estamos falando na ordem em que as letras aparecem no alfabeto. Então, nós sabemos, por exemplo, que a primeira letra do alfabeto é a letra A. Depois vem a letra B, letra C. Então, existe uma ordem no nosso alfabeto. E essa ordem existe desde sempre, desde quando o alfabeto foi estabelecido e formado definitivamente, pequenas mudanças que ocorreram, que foi o caso de acrescentar 3 letras. Pode ser que alguma mudança ocorra aí no decorrer dos anos, mas o alfabeto é como nós já conhecemos. Então, orientando-nos pela ordem alfabética, a primeira palavra é alegria. Letra A. A segunda palavra é doçura. Por quê? Porque não tem nenhuma palavra com a letra B e com a letra C. Então, a próxima letra que aparece no alfabeto é a letra D, doçura. Depois, liberdade. Olha, isso é D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ah, então não tinha nenhuma palavra com as letras anteriores. Então, a próxima é liberdade. Depois, perigo, prisão. Por quê, professora? E por último, tristeza. Por que perigo e prisão é assim? Eu posso pôr o 4 aqui e o 5 aqui tranquilo. Não, não pode. Por quê? Vou explicar de uma maneira bem simples. Quando nós temos a primeira letra igual, nós temos que passar a considerar a segunda letra. O dicionário é construído desta forma. Então, na segunda letra eu tenho aqui, ó, o R e tenho aqui E. Quem aparece primeiro na ordem alfabética? A letra E ou a letra R? A letra E, não é? Então, por isso que perigo vem antes de prisão. Continuando, número 3. Número 3, nós vamos ler
o significado da palavra verdade. E aqui foi trazido verdade de um dicionário. O Dicionário Escolar da Língua Portuguesa de Caldas Aulete, de 2009. Eu também tenho um dicionário, meu dicionário mais resumido, não vai trazer tantos significados para a mesma palavra. Mas ter um dicionário é muito útil. Verdade. Veja que está separada as sílabas. Verdade. Veja que está sublinhada a sílaba da. Por quê? É a sílaba forte. Veja que esse dicionário é bem completo. Ele também traz a sílaba forte, verdade. Então, essa palavra está com a penúltima sílaba forte. Então, ela é uma paroxítona. Substantivo feminino. Esse SF significa a classificação do substantivo. É um substantivo, verdade. E é feminino, a verdade. Verdade, veja, nós temos aqui número 1, número 2 e número 3. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai trazer 3 significados para a mesma palavra. Verdade é aquilo que corresponde a algo que realmente existe ou acontece. Pesquisou muito para descobrir a verdade, então traz um exemplo também. Número 2, é também aquilo que se afirma e que expressa um fato como ele é, dizer a verdade. Antônimo, mentira. Então veja que na número 2 traz o antônimo. São várias abreviações, porque senão ficaria maior ainda um dicionário sem as abreviações. Antônimo, mentira. Número 3. Também é uma atitude sincera de quem não esconde o que sabe, o que sente ou o que pensa. Sinônimo, sinceridade. Há muita verdade no comportamento dele. Antônimo, falsidade, mentira. Agora, com esse conceito, com esse significado do dicionário, bem explicadinho, vamos à atividade. Letra A. Escreva antes de cada frase o número correspondente ao significado da palavra verdade nesse verbete. O que é um verbete, crianças? Verbete é qualquer termo num dicionário. Por exemplo, eu vou encontrar no dicionário a letra A e lá vai estar escrito o que significa a letra A. A primeira vogal, a primeira letra do alfabeto, artigo definido feminino. Então, assim, são vários significados para a vogal A. Veja só. Aí, A é palavra? Não. A não é palavra. Então, como que eu chamo isso no dicionário? De verbete. Então, todos os termos do dicionário é um verbete. Então, voltando para cá, observando esse verbete, verdade, ele disse a verdade no tribunal. Qual dos 3 é? É o número 2. Dizer a verdade. É também aquilo que se afirma e que expressa um fato como ele é. A verdade em seu arrependimento. Número 3. Também é uma atitude sincera. Então, a verdade no seu arrependimento. E sobrou o número 1 para a terceira frase. É verdade que sua neta nasceu em dezembro. Agora, você deve copiar o significado do dicionário aqui. Então, vamos lá. Ele disse a verdade no tribunal, aquilo que se afirma e que expressa o fato como ele é. A verdade em seu arrependimento, atitude sincera. É verdade que sua neta nasceu em dezembro, aquilo que corresponde a algo que realmente existe. Certo, crianças? Vamos continuar a correção, mas vamos ler esse poeminha? Esquina da Poesia. No planeta Poesia, quando um fala bom dia, o outro diz como vai a sua tia. Todo mundo é poeta, do mais sábio ao mais pateta. Engraçado, né? Isso aqui é só um trechinho.
Então, agora nós vamos para a página 78? Vamos. Vou apagar aqui. Pausa e corrige.